Namastê. Bem-vindos e acolhidos no amor. Esse é o programa Portal Reiki para Todos, um projeto que tem o propósito de levar harmonia, equilíbrio e autoconhecimento através do método Reiki. Eu sou o professor Edson Savenhago, mestre professor de Reiki. Junto com uma equipe de reikianos, vamos compartilhar mais um momento do envio de Reiki à distância. O método Reiki é um sistema natural de harmonização e reposição energética que mantém e recupera a saúde. É reconhecido pela Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares e utilizado no SUS, Sistema Único de Saúde do Brasil. Os benefícios do Reiki são muitos, entre eles, melhora de nosso sistema imunológico, maior equilíbrio e criatividade, liberação de emoções bloqueadas e desintoxicação, assim como promove a calma e o bem-estar. Reiki não é uma religião, não é uma filosofia mística, não é uma seita com adeptos. Reiki é amor, Reiki é luz, o Reiki é bondade e jamais poderá ser empregado para fazer o mal. Esta técnica, como também pode ser chamada, é uma das dádivas que Deus está oferecendo a nós nesses tempos conturbados de mudanças na Terra. O momento é agora. Vamos usar o Reiki para ajudar o planeta, o ser humano, os animais, as plantas e principalmente nos tornar pessoas mais conscientes. Nesse momento, pedimos a você que está em casa para sentar ou deitar. Feche os olhos, coloque as mãos no coração e a atenção na respiração. Se conecte àquilo que é sagrado para você e fique aberto, receptivo e disponível a receber a energia Reiki. A todos que são reikianos devidamente sintonizados a enviar Reiki à distância, faça sua parte. Se conecte à egrégora do Reiki nesse momento e darão assim a sua contribuição a esse movimento de puro amor, enviando Reiki. Enquanto a música estiver tocando, estará recebendo Reiki de toda a equipe do portal Reiki para Todos, mestres, professores e alunos, bem como os demais reikianos que se conectarem estarão a serviço do amor, através da doação. Começa ao toque de um sino e termina com o toque de 3 sinos. Fique aberto e receptivo a receber. Começamos agora o envio de Reiki.
Inspira profundamente, com calma mexe os pés, as pernas, as mãos, os braços. Vai tomando consciência de todo o teu corpo e onde você está. No seu tempo, quando se sentir pronto, pode abrir os olhos. Profunda gratidão pela oportunidade do compartilhar de hoje. Lembramos que para receber o envio de Reiki é necessário deixar seu nome em algum dos seguintes locais: aqui nesta rádio, no Facebook ou Instagram do professor Edson Savenhago, ou contatar alguém do portal Reiki para Todos. Também pode deixar o nome de familiares e amigos, desde que você tenha a permissão. Assim, é só acompanhar o envio de Reiki no dia e horário marcado. Por favor, neste dia, neste momento, se coloque em posturas de sacralidade para contribuirmos em união para um mundo melhor. Com amor, Professor Edson Savenhago e toda a equipe do portal Reiki para Todos. Namastê.